Vem acompanhar comigo a mensagem que eu vou querer passar hoje para vocês. Só que antes de eu começar, eu queria fazer uma oração e vamos lá. Eu te peço que para cada pessoa que esteja assistindo agora para esse vídeo, que o Senhor trabalhe na mente e no coração, Pai. Abre o coração, abre o entendimento, para que essa mensagem, Jesus, possa alcançar vidas, Pai. E que esse vídeo chegue na pessoa, Jesus, que esteja precisando. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a ler, o tema desse vídeo vai se chamar a instabilidade humana ou até mesmo a fragilidade humana. No capítulo 19, no versículo 4, diz assim: E ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Elias, ele era, assim, sinceramente, para mim, Elias é, assim, um dos profetas que, caramba, eu queria ter muito aquela unção, sabe? E uma das histórias mais conhecidas de Elias foi essa. Elias desafiou os profetas de Baal e acabou vencendo essa batalha que eles estavam tendo, né, para ver quem era o verdadeiro Senhor. O Senhor que descesse do céu fogo e consumisse o holocausto seria o verdadeiro Deus. E o Senhor, né, o Deus de Elias, derramou fogo sobre o holocausto e, cumprindo o acordo que eles tinham feito, os profetas de Baal foram mortos. Ali eram mais de 400 profetas. Por que essa mensagem, por que o tema desse vídeo vai ser sobre a instabilidade e a fragilidade do ser humano? Porque, avançando um pouco o texto, a gente vê que a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe, né, naquele tempo, ela acabou ameaçando Elias. E Elias saiu fugido da terra dele e se escondeu, né, se escondeu em caverna. Então a gente tem aí um grande contraste entre a diferença basicamente de um dia, né? Em um dia, Elias está ali, vencendo os profetas de Baal, sendo extremamente usado por Deus e, caramba, falando com autoridade, com todo o espírito de ousadia, e no outro dia ele está fugindo. Ele está fugindo, está se escondendo, está com medo da morte. Então, isso mostra o tanto que nós somos frágeis e o tanto que nós somos instáveis quanto ser humano. E a gente vê ali no livro que Elias está sempre pedindo direção a Deus, está sempre orando a Deus e, caramba, o que eu devo fazer e tal, e Deus sempre dá a resposta para Elias. E as coisas que Elias faz, quando pede o discernimento de Deus, dão certo. Então, a gente pode tirar, qual a primeira conclusão que nós podemos tirar dessa história? Milagre não sustenta nenhum profeta. O que sustenta é a obediência e o temor. Sabe qual é o nosso erro? Assim, eu vou falar na visão da primeira pessoa, mas se você se identificar com o que eu tô falando, que você receba isso como uma palavra da parte de Deus, mas sabe o que eu sinto que é o meu erro? É que eu tenho grandes ideias e eu acredito que essas ideias que eu tenho, elas são ideias tão perfeitas, eu traço tão bem essas ideias, que eu acho que eu sozinho consigo fazer, sabe? Que eu sozinho consigo botar em prática. Eu acredito que eu tenho tanta força nas minhas pernas e nos meus braços, eu tenho tanta inteligência que eu consigo fazer tudo sozinho. E geralmente, quando eu começo a ter esses pensamentos de me exaltar e achar que eu consigo fazer tudo sozinho, geralmente eu começo a ter esses pensamentos quando eu tô assim, caraca, muito bem com Deus, que tá tudo dando certo, que Deus tá falando direto comigo, que eu tô em jejum e oração. E aí, eu acho que isso aí é um teste que Deus faz pra gente, sabe? Só para ver se a gente realmente está firme nele, se a gente realmente está confiando nele. E aí ele permite que a gente pense essas coisas, que a gente comece a agir com as nossas próprias mãos, com o nosso pensamento, com os contatos que a gente tem, com os network e tal. E a gente, só para testar, para ver se realmente a gente está confiando nele ou se está querendo agir pela nossa própria força. E aí, quando a gente está agindo pela nossa própria força, as coisas acabam desandando, sonhos que a gente tem acabam sendo frustrados, projetos que a gente fez, que a gente achou que daria super certo, que estava assim 99%, acontece 1% e não dá certo. E a gente passa a perceber a nossa fragilidade e a nossa inconstância e o tanto que a gente é fraco e o tanto que a gente é falho, sabe? E Deus está só lá de cima olhando, falando assim,
Era pra tu ter confiado em mim, era pra gente continuar junto, né? Era pra gente continuar caminhando aqui, era pra tu continuar falando comigo, era pra tu continuar deixando na minha mão, era pra tu continuar descansando em mim, que eu ia fazer uma coisa grande, sabe? Não tem pra que eu esconder. É uma coisa que acontece comigo e que eu reconheço que hoje em dia tá sendo dessa forma. Achei que eu poderia chegar em grandes lugares caminhando pelas minhas próprias pernas e trabalhando com a minha própria força. E eu vi que não é isso. E que não deu certo. Porque eu tentei fazer sozinho. E eu trouxe essa história de Elias até esse ponto, e a minha história até esse ponto, porque eu vejo que é muito parecido, sabe? A partir do momento em que eu parei de perguntar para Deus as coisas, eu vi que as coisas desandaram. E agora, continuando um pouco da história de Elias, Elias fugiu, né? Depois que ele ganhou o desafio lá, que os profetas de Baal morreram e que a rainha ameaçou Elias de morte. Elias ficou com medo e Elias fugiu. Caminhou 40 dias no deserto, só que teve um dia em que ele parou para descansar debaixo de uma árvore. E naquele lugar ele orou para Deus e desejou a morte dele, sabe? E Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, enviou um anjo, né? E aquele anjo acordou Elias e falou: Elias, te alimenta, porque tu precisa de força para tua caminhada. E quando Elias olhou para o lado, ele viu em cima de uma pedra pão e água. E Elias foi, comeu, e aí beleza, tomou a água, e aí voltou a dormir. E Elias teve força suficiente para caminhar os 40 dias e 40 noites. Só que chegou em um ponto dessa trajetória de Elias que ele parou numa caverna. Assim, eu consigo ver que Elias ali estava entrando em um quadro de depressão, né? Mais ou menos 40 dias ali, um mês e pouco, fugindo, se escondendo. O que passou pela cabeça de Elias? O tanto que Elias não deve ter pensado assim: caraca, olha onde eu estava e olha onde eu estou agora, fugindo. Então, isso reforça a nossa fragilidade. Opa, e aí, tudo bem, irmão? A vida é boa. Pausa pro café, pausa pra conversa. E agora eu quero voltar pra cá pra palavra, no capítulo 19, ainda no primeiro livro de Reis, agora no versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Eu acho que na nossa caminhada cristã, quando a gente tem um certo tipo de consciência espiritual, em que a gente percebe que a gente está fora da vontade, que a gente desviou um pouco do caminho, que a gente voltou a estaca zero, que a gente está fazendo tudo que é contra a vontade de Deus. O nosso primeiro pensamento e o que o inimigo quer que a gente pense é que não tem mais jeito, que a gente não consegue mais voltar, que a gente não tem força, que nós estamos sujos pelo pecado, que a vontade de Deus não está mais sobre a nossa vida, que a sua proteção não está sobre a nossa vida. Uma vez eu estava em uma roda de conversa, né, com algumas pessoas da minha escola ainda. Eu lembro que uma professora minha disse que às vezes a gente olha nossa relação com Deus baseado na relação que a gente tem com as pessoas. Digamos, eu magoo aquela pessoa, logo eu penso que aquela pessoa nunca mais vai me perdoar, que aquela pessoa não vai querer olhar na minha cara, que eu não tenho mais perdão. E geralmente a gente pensa isso de Deus. Só que a gente consegue tirar por base aqui na história que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, que foi diferente. Elias saiu da vontade de Deus, Elias fugiu, agiu sem pedir a permissão de Deus, e Deus cuidou dele no deserto. E às vezes a gente espera que Deus chegue com a gente brigando, falando: não vamos fazer nada pra ti, não te perdoo, eu não quero mais cumprir nada na tua vida, tu não é mais meu filho. Só que Deus não é isso. Deus é extremamente paciente. E olha o que ele fez com Elias, enviou um anjo para levar pão e água para ele no deserto. E analisando um pouco esse último texto que eu li para vocês, Deus é tudo isso. Deus é o fogo, Deus é o vento forte,
Deus é o terremoto, Deus é, Deus é a justiça, Deus é aquela coisa grandiosa, Deus é o Criador, Deus é poderoso, Deus mata, Deus derruba exércitos inteiros, Deus faz um vale de ossos secos se tornar um exército. Só que Deus também, ele é a calmaria, ele é o sussurro. E aqui na palavra de Deus fala que veio um terremoto, veio o fogo do céu, veio um vento forte. Só que o Senhor não estava nesses grandes fenômenos. Deus se mostrou para Elias em um sussurro. Deus se mostrou para Elias na delicadeza. Então não pense você que quando você voltar, quando você decidir tomar o primeiro passo de voltar para a presença de Deus, Deus vai te receber com raiva, Deus vai te receber com ignorância, Deus vai ficar naquele joguinho de frieza, tipo, tá bom, volta aí, quando eu quiser eu falo contigo. Não, Deus não é isso. Deus é amor. Deus é aquele abraço apertado que a gente espera. Deus é o consolo nos nossos dias de tristeza. Deus é o nosso consolo quando a gente termina o namoro. Deus é o nosso amparo quando a gente tem uma ideia fracassada. Deus é aquela esperança naquele dia cinza. Então, quando a gente está nesse nosso momento conflituoso, entre a nossa carne, entre o nosso espírito, nessa luta de caramba, eu quero muito voltar para a presença de Deus, mas eu não consigo, Deus não vai me receber. Quando nesse momento a gente decide dar o primeiro passo e voltar, caraca, é o que... Nossa, eu sinceramente, eu acho que eu consigo sentir a alegria de Deus nesse momento, sabe? Então, o que eu quero deixar para vocês nesse vídeo de hoje é isso. Nós somos instáveis, nós somos frágeis, nós somos pecadores, sim. Vai ter momento na nossa caminhada cristã em que nós vamos falhar, em que nós vamos errar, mas que a gente tenha o nosso ouvido sensível e que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja aberto para sempre ler esse manual, que a gente possa sempre olhar para essas coisas aqui que estão escritas e acreditar e ter fé, que a gente possa olhar e falar, não, beleza, aqui está escrito que eu não posso fazer tal coisa, aqui está escrito que eu posso sim ser perdoado, aqui está escrito que Deus me ama independente do que eu sou. Então, se aqui está escrito, eu vou confiar e eu vou andar segundo o que está escrito aqui. Eu vou oferecer os meus planos para Deus, eu vou colocar Deus acima de tudo, eu vou realmente me derramar aqui, vou me colocar como um servo, vou me colocar como um ser humano frágil, mas que, em contrapartida, a gente tem no nosso coração fielmente que Deus nos sustenta, que Deus tem os melhores planos na nossa vida. Aqui na palavra de Deus diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para os que confiam nele. E que as pessoas que estão em Cristo são como uma árvore que estão plantadas em um ribeiro. E não importa a estação que esteja, aquela árvore sempre está ali. Aquela árvore está sendo uma árvore forte, aquela árvore dá frutos lindos. Então, o que eu quero deixar em resumo para vocês é que vocês e eu também estejamos firmados verdadeiramente em Cristo. E que a gente não tenha medo de voltar para Ele. E que a gente não tenha vergonha de voltar para Ele quando a gente perceber que a gente está fora do caminho, porque o que Deus mais quer é que a gente pare de perder tempo, que a gente volte para a presença dEle e que a gente comece a viver os planos e as promessas dEle, que são lindas para a nossa vida. E é isso, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje.